Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o apóstolo Ivomar, eu sou presidente do Ministério Projeto Vida para as Nações. Nós temos a nossa igreja aqui em Conselheiro Lafayette, temos também em Niterói, em Sete Lagoas, em Queruzito, em Congonhas. Então, para você que não me conhecia, estou me apresentando, com muito prazer, que o Senhor realmente possa abençoar a sua vida poderosamente. Bem, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui agora é a respeito de uma polêmica, aí muito chata que surgiu aí na cidade por conta de um erro, dos nossos meninos, dos nossos adolescentes, E por isso eu pensei muito bem se eu iria postar esse vídeo ou não. Eu fiquei assim em oração. A gente nunca deve se deixar levar pelas emoções, mas primeiramente orar a Deus e buscar e ver o que Deus tem, o que Deus queria falar. Bem, e nessa dúvida, se postava um vídeo, se escrevia talvez uma nota de esclarecimento, eu fiquei em oração e Deus falou comigo. Como? Interessante que, de repente, Deus me trouxe à mente pela manhã, assim, enquanto eu estava em espírito de oração, a figura do pastor Malafaia. E eu me lembrei que o pastor Malafaia, ele sempre dá respostas com vídeos. E aí eu entendi o que Deus estava querendo me dizer. É um homem de Deus, é uma bênção, e Deus usou a vida dele assim na minha mente, me trouxe a figura da pessoa dele para me dar uma resposta. E eu resolvi então gravar esse vídeo. Foi assim que eu decidi gravar. Vou estar recorrendo aqui às minhas anotações para que eu possa ser justo, não quero errar em nada. Bem, muitas pessoas não sabem, não conhecem o meu histórico de vida, é claro, especialmente as pessoas que postaram seus comentários lá, vocês não me conhecem, e até alguns da nossa igreja mesmo não sabem do meu histórico de vida. Bem, na verdade, gente, a minha amizade, o meu amor, o meu carinho, a minha ótima relação com a Assembleia de Deus é antiga. Quando eu era novo convertido, um ano e pouco de convertido, isso aí há mais de 25 anos atrás, eu fiz um curso na Assembleia de Deus, aquele curso da ETAD, E é interessante que foi através daquele curso da ETAD, ali, fiz alguns módulos, não fiz todo o curso, mas eu fiz mais de um ano, mais ou menos um ano e meio. Interessante que foi ali na ETAD que Deus abriu a minha visão, e pouco tempo depois que eu estava fazendo esse curso, que eu fui batizado com o Espírito Santo. Aleluia! Foi uma bênção, Então, os anos foram se passando, e aí eu fui depois para Jocum, Fui missionário da Jocum por 3 anos e meio, e um dia eu fui fazer um projeto, um trabalho de impacto, na Amazônia. E aí, quando eu chego lá para fazer esse trabalho de impacto, onde a nossa equipe foi trabalhar? Na Assembleia de Deus. Era uma Assembleia de Deus que veio de Portugal. Então, na época, inclusive, eu usava barba, E eu tirei a barba em respeito aos irmãos da Assembleia de Deus lá. E acabou que nem precisava, porque em Portugal é diferente daqui no Brasil, E o pastor veio de Portugal, Enfim, ele falou que não precisava e tal, mas tá bom. Foi ótimo o nosso tempo com a Assembleia de Deus lá, no Amazonas, e foi bênção demais. Bem, daí o tempo se passou, eu voltei, para Angra dos Reis, e fui fazer a minha faculdade de teologia, lá no Rio de Janeiro, em Campo Grande. E ali, no seminário que eu estudei, em Campo Grande, Seminário Teológico do Oeste, nós tínhamos professores da Assembleia de Deus. Bem, e aí os anos foram passando, por sinal, tem uma outra coisa que eu já estava me esquecendo. Quem me ganhou para Jesus foi um presbítero da Assembleia de Deus, presbítero Jonas, que é do Ministério de Madureira, lá em Angra dos Reis. Então, eu tenho muito orgulho, muita alegria disso em Jesus. Foi um presbítero da Assembleia de Deus
que me ganhou para Jesus. Mas aí, voltando de novo, bem, os anos foram se passando e chegou o momento, para encurtar, né, de eu vir para Minas Gerais. Depois de ter feito o seminário, depois de ter estagiado e tal, eu vim para Minas Gerais. Bem, fui convocado para vir para cá. Quando eu vim para cá, se reuniram vários pastores que impuseram as mãos e me enviaram para Minas Gerais, embora eu era de uma denominação, mas vários pastores, então, amigos meus, né? E lá estava, no dia do meu envio, estava lá quem? Um pastor da Assembleia de Deus, impondo as mãos e me enviando. Bem, glória a Deus, cheguei em Minas Gerais, uma bênção, começamos a trabalhar, muita guerra, muita luta, e aí logo comecei a fazer amizade daqui, dali, e aí, quem são meus amigos? Pastores da Assembleia de Deus. E aí, comecei a pregar, né? Preguei em algumas Assembleias de Deus aqui em Conselheiro Lafayette. Preguei lá na Assembleia de Deus, do Olegário Pinto, pastor Deildo, um homem de Deus, uma bênção, meu amigo. Preguei lá no pastor Zé Fernandes, Madureira, ali na Fonte Grande. Tenho amigos, o pastor Zé Geraldo, preguei já lá na Vila Resende, né? Esqueci, Madureira também, se não me falha a memória. Né? Então eu tenho muitos amigos da Assembleia de Deus e a minha caminhada com a Assembleia de Deus é uma caminhada muito gostosa, né? Muito amiga, eu tenho muitos grandes amigos aí na Assembleia de Deus. Então, de modo que eu estou te contando esse histórico, porque não justifica o que as pessoas começaram a pensar a respeito da nossa igreja, da Projeto Vida para as Nações, achando que a gente estava fazendo chacota com a Assembleia de Deus. Nunca, jamais eu faria isso, nem permitiria isso em nossa igreja, né, na minha vida. Mas eu quero te explicar, né, a gente vai entender as coisas de um modo melhor. Então eu quero continuar, aliás, aqui, pedindo perdão. Eu quero pedir perdão, assim, sabe, para os pastores, todos os pastores, os meus irmãos da Assembleia de Deus, movimento que nasceu na Rua Azusa, que eu sou apaixonado com o avivamento da Rua Azusa. Mas eu quero só esclarecer algumas coisas. Então eu quero realmente pedir perdão para vocês, queridos, se as atitudes dos nossos adolescentes lá se feriu, se realmente pareceu que foi uma chacota, enfim, né? Não, eu quero pedir perdão de todo o coração, mas eu quero dizer para vocês que não foi essa a intenção dos nossos adolescentes. Foi um ministério da igreja, claro, que é o ministério que pertence à igreja, mas eu nem sabia dessa paródia, dessa música. Enfim, foi um erro, sim, né, que os nossos adolescentes cometeram. Foi uma imaturidade, foi uma falta de sabedoria, mas em momento algum, né, o alvo era fazer qualquer tipo de chacota ou zombar da Assembleia de Deus, porque o alvo era fazer a paródia bem feita. Então não houve essa intenção, foi um evento interno lá, então de forma alguma houve essa intenção de zombar e de ridicularizar, né? De forma alguma. Nós amamos a Assembleia de Deus. Infelizmente, as pessoas pegaram o vídeo e passaram para frente, e colocaram um pouquinho de tempero aí, muito mais, né? Sem nos consultar, sem consultar a mim, que sou, né, o presidente da igreja, saber o que houve. Todo mundo poderia ter esse direito de ligar, ou de mesmo falar em inbox comigo, perguntar, qualquer coisa que seja. Né? Então eu quero realmente, querido, sabe, eu quero de todo o coração, sabe, pedir perdão para os irmãos, todos os irmãos, meus amigos que eu amo da Assembleia de Deus, mais uma vez, e dizer que foi uma imaturidade, realmente uma falta de sabedoria, mas em momento nenhum eu quero afirmar para você houve maldade, houve desejo de zombar, de ridicularizar, mas passou, todo mundo foi adolescente um dia, né, e os meninos estavam assim naquele momento, naquele afã, naquele momento da gincana e tal. Houve sim uma imaturidade. E se isso aí ofendeu as pessoas, por isso eu estou aqui pedindo perdão.
Mas eu quero fechar, eu não posso deixar de ler um texto da Bíblia para a gente tirar uma lição. O que eu quero fazer agora, gente? Eu quero que todos nós, eu, a Projeto Vida para as Nações, você que vai ver esse vídeo, você que fez algum comentário, você que postou os vídeos lá, que compartilhou, nós temos que tirar uma lição com isso. E esse é o meu propósito com esse vídeo. Então, eu quero ler um texto aqui de Provérbios, Provérbios capítulo 6, Provérbios 6, versículo 16. Vai dizer assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Então, eu quero dizer para você, mais uma vez, que esse vídeo ou esse acontecimento não foi em um dos nossos cultos. Não foi no culto da PVM, foi numa gincana, que pertence à igreja, tudo bem. Mas não foi um culto. Isso não é um culto nosso. A igreja não cultua a Deus zombando da vida de ninguém. Nós temos respeito, carinho e amor. E toda pessoa que vai a um culto na Projeto Vida para as Nações vai ver a nossa expressão de carinho, de respeito e de amor pelas pessoas das várias, enfim, por toda a igreja de Deus nessa cidade aqui. Bem, mas por que eu estou lendo esse texto aqui? Porque eu vi vários comentários que as pessoas fizeram a respeito, não é? Naquela emoção. Gente, olha só, deixa eu falar para você uma coisa, querido. As pessoas usaram palavras horríveis. Eu não acreditava que o que eu estava vendo eram palavras de crentes. Palavras horríveis e coisas mentirosas falando sobre a Projeto Vida para as Nações. Eu quero falar para você que nós estamos aqui há 16 anos nessa cidade, orando com outras igrejas, com outras assembleias. Eu fui vice-presidente do Conselho de Pastores, juntamente com o pastor Deildo, aqui nessa cidade. E nós oramos, nós fizemos campanha de oração juntos, os pastores da Quadrangular, da Batista, juntos pelas igrejas da cidade. Então eu quero te dizer que nós honramos cada denominação dessa cidade. E se você for num culto da Projeto Vida para as Nações, você vai ver que essa é a nossa postura. Mas o que me deixou triste e preocupado com o Evangelho de Deus aqui nessa cidade, tá? Foram as palavras tão feias, foram expressões de ódio, de raiva, de zombaria, dizendo que nós não temos teologia, chamando a nossa igreja para desafio teológico, inventando tantas coisas feias. Gente, pelo amor de Deus, nós somos irmãos em Cristo. E isso que aconteceu não foi um evento da igreja como um todo, foi de um ministério da igreja que foi errado, foi sim. Foi uma imaturidade dos nossos meninos. E, puxa vida, será que você não poderia fazer como a Bíblia diz? Você não poderia fazer o que a Bíblia diz assim, vai entre ti e teu irmão? Mas as pessoas não fizeram isso. Usaram palavras feias, palavras horríveis, zombaram. Olha, são tantas coisas que eu não tenho tempo aqui agora, já estou terminando, mas que não vale a pena, que da mesma forma que essas pessoas julgaram que nós erramos, essas pessoas erraram igual ou pior. Eu quero te dizer que nós somos irmãos em Cristo. Eu quero te dizer que a Projeto Vida para as Nações ama as batistas, as quadrangulares, as assembleias e todas as outras, porque nós somos irmãos. E eu quero te falar uma coisa. Nós estamos aqui nessa cidade e eu, como presidente do ministério, sou ciente
de que ganhar Conselheiro Lafayette não é tarefa para uma igreja, é tarefa para o povo de Deus. E nós só vamos conseguir isso se nós andarmos em unidade, abençoando a vida uns dos outros. Então, que essa palavra aqui de Provérbios, sabe, se você prestou atenção, Provérbios 6,16 aí, que ela sirva para todos nós, começando por mim. Porque Deus não se agrada dessas coisas. E o princípio aqui de Provérbios 6,16 aqui, 17, 18, foi quebrado. Esse princípio foi quebrado porque pessoas julgaram, por causa de um ministério, julgaram toda a igreja. Pessoas nos expuseram. Pessoas, irmãos em Cristo, que tomam a ceia do Senhor na sua igreja. Nos julgaram, nos expuseram. Eu não sei com que intenção, com que motivação. Eu não sei por que tanta raiva, tanto ódio. Mas eu quero falar para você uma coisa. Já pedi perdão aos irmãos da Assembleia de Deus e repito de novo. Perdão, queridos. Nós amamos vocês. Perdão pelos nossos adolescentes. Eles foram imaturos. Eles erraram sim. Então eu quero pedir perdão a vocês por eles. Mas eu quero dizer para você que essa situação revelou o nosso coração. O nosso coração da Projeto Vida para as Nações, mas o seu também. Quanta raiva, quanto ódio, quanta imaturidade, quanta crítica, quanta mentira e quanta brecha para o diabo. Quanta brecha. Ministérios têm chamados diferentes. Não nos julgue pela maneira que nós evangelizamos. Não julgue os nossos ministérios, porque nós não julgamos a nenhuma igreja dessa cidade. Quantas pessoas de outras igrejas me procuraram para vir para a nossa igreja, e eu mandei de volta para os seus pastores. Vocês não sabem, eu já aconselhei pessoas de várias igrejas e nunca chamei para vir para o Projeto Vida para as Nações. Por quê? Porque nós amamos cada denominação dessa cidade. E nós não estamos aqui para dizer que somos melhores do que ninguém, como alguém nos chamou de famosinhos. Não. Nós estamos aqui para servir os meus irmãos, para servir a Assembleia de Deus, para servir como eu já preguei lá no pastor Deildo, para servir as quadrangulares, como a minha filha deu workshop de dança na quadrangular, e agora tem quadrangulares convidando, a minha filha para ensinar dança. Como meu filho já foi tocar na Assembleia de Deus do Rochedo, pastor Mateus. Nós amamos, nós estamos aqui para servir o povo de Deus dessa cidade. E jamais eu permitiria em nossa igreja tal situação de zombaria e ridicularizar o povo de Deus. Porque nós somos um em Cristo Jesus. Eu quero encerrar esse tempo com oração e dizer a todos vocês, a todos os irmãos, que a Projeto Vida para as Nações está aqui para servir, com todos os defeitos e falhas e milhares de pecados e erros que nós temos, amados. Tal como a igreja de Corinto também tinha. Mas eu quero dizer para você, nós também temos teologia, e boa teologia. Muito boa teologia. Mesmo porque é meu princípio teológico. Lá, quando eu era novinho na fé, eu falei e repito, foi lá na idade. E eu quero dizer que nós não somos neopentecostais. Nós somos pentecostais. Entra lá na página da igreja que você vai ver que a Projeto Vida para as Nações é pentecostal. Eu quero dizer para você que eu te amo, que eu amo cada pastor e pastora, cada denominação dessa cidade. E eu quero orar abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer para você que fez comentários horríveis e que espalhou esse vídeo maldosamente. Se você fez isso, não estou te julgando. Se você fez isso, sonde seu coração diante de Deus. Porque não foi a mim, não foi a Projeto Vida para as Nações que você perseguiu. Sem saber os fundamentos. Por quê? O que aconteceu? Você não foi a mim, mas foi a Jesus Cristo. Porque a igreja de Corinto era uma igreja que até incesto tinha dentro dela. Se você lê Bíblia, você sabe. Mas Paulo diz, aos santos que estão em Corinto. Nós amamos vocês.
a mão do povo de Deus nessa cidade. Eu quero orar te abençoando. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar nesse momento cada denominação dessa cidade. Em nome de Jesus, eu quero também, Senhor, perdoar todos aqueles que precipitadamente tomaram esse risco, usaram para nos envergonhar. Eu te perdoo, eu te abençoo também. Em nome de Jesus. E eu profetizo crescimento, multiplicação das Assembleias de Deus, das batistas, das quadrangulares, da metodista, da presbiteriana, de cada igreja dessa cidade. Eu profetizo o crescimento, a multiplicação. E te abençoo, querido. Em nome de Jesus. Beijo no coração. Amo você. Esse é o recado da Projeto Vida para as Nações para você. Muito obrigado pela sua atenção. Let his light shine.